A essência da verdadeira adoração, descubra como adorar a Deus de todo o coração. Capítulo 13. Glória a Deus nas alturas. Nós iniciamos o capítulo 3 deste livro, com a definição: adoração é a honra e culto dirigidos a Deus. Ao longo deste estudo, o conceito se expandiu, por isso talvez uma definição mais completa seja agora apropriada. A adoração é o nosso mais íntimo ser, respondendo com louvor por tudo que Deus é, mediante nossas atitudes, ações, pensamentos e obras, com base na verdade de Deus, tal como Ele a nós se revelou. Outra forma de dizer é que adorar é glorificar a Deus. Ser obcecado pela glória de Deus é a paixão consumidora do verdadeiro adorador, que vive para exaltar a Deus. Este capítulo e o seguinte são dedicados a explorar essa verdade. A primeira pergunta e a primeira resposta no breve catecismo de Westminster são: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. De acordo com o catecismo, então, o pináculo do ser humano e o propósito para o qual fomos criados, é em primeiro lugar, dar glória a Deus e deleitar-se nele eternamente. A suprema realização do plano de Deus para nós, então, é estarmos totalmente absorvidos no louvor de sua glória, para encontrar nosso supremo prazer nele, e vermos toda a vida por olhos cheios de admiração e adoração por aquele que criou tudo e concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Essa é a cosmovisão do verdadeiro adorador. O que é glória de Deus? A palavra glória significa algo que é digno de louvor ou exaltação, esplendor, beleza, fama. Tem sido empregada para descrever tudo, desde times de futebol com histórias de conquistas até exibições do pôr de sol. Não é, entretanto, um conceito banal. A glória de Deus tem dois aspectos. O primeiro é sua glória inerente, ou intrínseca. Deus é o único ser de toda a existência, do qual se pode dizer que tem glória inerente. Nós não a damos a Ele, a glória é dele em virtude do que Ele é. Se ninguém jamais prestasse a Deus algum louvor, Ele ainda seria o Deus glorioso que é, porque já era glorioso antes que qualquer ser criado o adorasse. Os seres humanos não têm glória intrínseca. A glória humana é concedida. Se o manto e a coroa forem tirados de um rei, e ele for colocado junto a um mendigo que acabou de tomar um banho, jamais se saberá quem é quem. A glória do rei é externa, é uma glória adquirida. A glória de Deus é essencial à sua natureza, não pode ser tirada, não pode ser acrescentada. É glória total, que não pode ser diminuída. Sua glória é seu ser, simplesmente a essência do que ele é, independentemente do que fazemos ou deixamos de fazer para reconhecê-la. Em Êxodo 33, Moisés, que se consumia com a vontade de conhecer Deus, disse a ele: rogo-te que me mostres tua glória. Versículo 18. Deus respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, o Senhor. Versículo 19. O nome do Senhor é uma expressão bíblica frequente que significa tudo o que ele é, a essência de seus atributos. E isso é sinônimo da glória de Deus. Quando Deus declara o seu nome, declara a sua glória, porque sua glória é a combinação de seus atributos. Em Atos capítulo 7, versículo 2, Deus é chamado de o Deus da glória. A glória é tão essencial para Deus como a luz é para o sol, como o azul é para o céu, como ser molhado é característica da água. Ninguém torna a água molhada, ela é molhada. Ninguém torna o céu azul ou cria a luz do sol, eles são essas coisas. Não se pode tirar essas coisas deles, nem se pode acrescentá-las. Deus não dá, nem compartilha sua glória, de forma alguma. Em Isaías capítulo 48, versículo 11, Deus diz: não darei a minha glória a nenhum outro. Ele nos dará bênçãos como sabedoria, riquezas e honra, mas nunca a sua glória. Deus não pode se desfazer do que ele é. Ele evidencia sua glória nos crentes, mas nunca faz isso separadamente de si mesmo.
A glória não se torna nossa, ainda é a glória dele que se irradia por nosso intermédio, porque o próprio Deus habita nos crentes na pessoa do Espírito Santo. Um segundo aspecto da glória de Deus é a glória atribuída. É a isso que a Bíblia se refere quando fala sobre dar glória a Deus. Lemos no Salmo 29, versos 1 e 2, tributai ao Senhor, seres angelicais, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Obviamente, não podemos dar glória a Deus no sentido de acrescentar a sua glória, tampouco dar-lhe força. Mas o primeiro versículo do Salmo 29 diz: tributai glória e força ao Senhor. O salmista insiste em que reconheçamos e confessemos a glória de Deus. Embora não possamos nada acrescentar à glória de Deus, podemos confirmá-la e louvá-lo por isso, e ainda podemos acrescentar ao mundo a percepção dessa glória. A passagem de Tito, capítulo 2, versículo 9 e 10 diz: exorta os servos para que sejam submissos a seus senhores em tudo, agradando-os sem reclamar, e que não furtem, em vez disso, devem demonstrar perfeita lealdade, para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Claro, isso não significa que podemos embelezar Deus. Mas podemos embelezar a verdade de Deus aplicando e promovendo as doutrinas das Escrituras, por meio do comportamento piedoso. A pessoa pode viver da forma que quiser, e isso não afetará a natureza de Deus nem alterará sua glória intrínseca. O que a afetará é o testemunho a respeito de Deus no mundo. Atribuir glória a Deus significa, portanto, reconhecer e enaltecer sua glória. Por exemplo, em Filipenses capítulo 1, versículo 20, Paulo escreveu que seu desejo era que tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo. Ele não quis dizer que Cristo precisava ser melhorado, mas que a visão de outras pessoas sobre Cristo podia ser aprimorada pelo seu testemunho. A própria criação engrandece Deus. Encontramos no Salmo 19, verso 1, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Em outras palavras, a glória de Deus é visível pelo menos em parte através da criação. Romanos capítulo 1, versículo 20, diz: pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo, e percebidos mediante as coisas criadas. É exatamente o que devemos fazer ao atribuir glória a Deus, tornar seus atributos claramente vistos pelos homens. O primeiro livro de Crônicas 16 registra uma passagem maravilhosa sobre a glória de Deus. Cantai ao Senhor em toda a terra, proclamai dia após dia a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e digno de ser louvado, ele é mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Versículos 23 ao 29. Esse testemunho visível, audível, público é o que significa dar glória a Deus. É exaltá-lo, afirmando seus atributos, refletindo seu caráter, louvando-o pelo que ele é, e tornando-o conhecido em sua plenitude. Por que devemos dar glória a Deus? Por que devemos glorificar a Deus? Primeiro, porque Ele nos criou. O Salmo 100 diz: foi Ele quem nos fez. A tendência é nos esquecermos disso, agindo como se nossas realizações nos tornassem merecedores de louvor. Mas Romanos capítulo 11, versículo 36, declara: porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Como Criador, somente ele é digno de ser glorificado. O apóstolo João descreve um incidente no céu, quando os 24 anciãos lançaram suas coroas perante o trono de Deus, e disseram: Nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade,
Elas existiram e foram criadas. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Deus nos deu nosso ser, nossa vida e todas as coisas que existem. Como poderíamos dar glória a qualquer outro, ou tomá-la para nós mesmos? Somos o que somos porque Deus nos criou. Em segundo lugar, devemos glorificar a Deus porque Ele criou todas as coisas para a glória dele. O propósito todo da criação é glorificar a Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 4 diz: O Senhor fez tudo com um propósito. Tudo na criação é destinado a irradiar os atributos de Deus, seu poder, seu amor, sua misericórdia, sua sabedoria, sua graça. Isso não é egoísmo da parte de Deus. Ele é digno do nosso louvor. Como Deus, Ele tem todo o direito de exigir adoração e louvor de suas criaturas. Inevitavelmente, Deus será glorificado por todos. No final das contas, cada indivíduo dará glória a Deus, voluntariamente ou não, na vida ou na morte. A glória que Deus recebe dos justos é o que lhe agrada especialmente. Eles lhe dão glória voluntariamente. De fato, dar glória a Deus é o chamado especial do povo de Deus. Em Isaías capítulo 43, versículo 21, o Senhor declarou: Povo que formei para mim, para que proclamasse o meu louvor. A primeira carta de Pedro capítulo 2, versículo 9, diz a respeito da Igreja: Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os incrédulos podem não querer dar glória a Deus, mas acabarão por fazê-lo. O faraó estava determinado a não glorificar a Deus, mas, conforme Êxodo capítulo 14, versículo 17, Deus disse: Serei glorificado por meio do faraó, e de todo o seu exército, com seus carros e cavaleiros. E assim aconteceu. A mensagem de Deus ao faraó foi: Mas, na verdade, para isto te mantive com vida, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Êxodo capítulo 9, versículo 16. Foi exatamente o que aconteceu. Embora o faraó não tivesse glorificado Deus com sua vida, Deus foi glorificado em sua destruição. Esse é em si outro incentivo para dar glória a Deus. Devemos querer dar-lhe glória porque ele julga os que não o fazem. De acordo com Romanos, capítulo 1, os pecadores perdidos são condenados por recusarem e corromperem a glória de Deus, porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, e substituíram a glória do Deus incorruptível, por imagens semelhantes ao homem corruptível. Versículos 21 ao 23. O tema do primeiro capítulo de Romanos, com relação ao tratamento de Deus aos que se recusam dar-lhe glória, encontra-se nas palavras Deus os entregou, versículos 24 ao 26, e foram entregues pelo próprio Deus, versículo 28. Deus simplesmente os abandonou, à própria depravação. Ele é glorificado e revelado como um Deus santo e justo ao julgá-los. Jeremias capítulo 13, versículos 15 e 16, registra uma mensagem que o profeta entregou a Israel. Seu ministério foi frustrante, as pessoas não ouviram nada do que ele dizia, até estarem prestes a ser levadas para o cativeiro. Seu coração se entristeceu, e ele clamou: Escutai e prestai atenção, não sejais arrogantes, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que vossos pés tropecem nos montes escuros, e antes que, esperando vós luz, ele a transforme em densas trevas, e a reduza a profunda escuridão. Em outras palavras, devemos dar glória a Deus, porque se isso não for feito, o julgamento virá. Vimos, no capítulo 4 deste livro, o relato do anjo descrito em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, citado como possuidor do Evangelho eterno. Lembre-se de que sua mensagem foi: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. O glorioso julgamento é certo para os que se recusam a adorá-lo e dar-lhe glória. A adoração e a glória de Deus. Aqueles que dão glória a Deus voluntariamente são os verdadeiros adoradores,
e adoração não é nada mais, nada menos, que glorificar a Deus com coração voluntário e alegre. Em outras palavras, o que quer que se diga honestamente sobre como glorificar a Deus é apenas uma percepção mais detalhada do tema da adoração sincera. Glorificar a Deus começa, como vimos claramente, com a salvação, quando nos submetemos a Jesus Cristo como Senhor, tornando-nos, com isso, verdadeiros adoradores. Filipenses capítulo 2, versículos 9 ao 11, diz a respeito do Senhor Jesus. Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Da mesma forma que adorar é um estilo de vida, glorificar a Deus deve ser um objetivo consciente, contínuo, intencional e perpétuo do adorador. 1 aos Coríntios capítulo 10, versículo 31, é uma passagem bastante conhecida, mas pouco praticada. Ela apresenta a estratégia de vida do verdadeiro adorador, portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não importa o que façamos, a começar por atividades tão mundanas quanto comer e beber, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Jesus falou sobre a maldade dos dias de Noé, porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Mateus capítulo 24, versículos 38 e 39. Note bem, Jesus não estava condenando aquelas pessoas pelo fato de elas comerem e beberem. Não existe nada, inerentemente mal, nessas atividades, são funções da vida, normais e necessárias. O erro estava em fazer aquelas coisas sem pensar em glorificar a Deus. Aquelas pessoas não compreenderam, até o momento em que estavam sendo levadas pela inundação, que estamos na terra somente para a glória de Deus, e que toda atividade da nossa vida deve ser direcionada para esse propósito. Foi assim que Jesus viveu. Ele disse, eu não busco a glória para mim mesmo, João capítulo 8, versículo 50. O que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça, João capítulo 7, versículo 18. Todo o propósito da vida de Jesus foi tributar glória a Deus, irradiar seus atributos, adornar sua doutrina, mesmo que isso significasse obediência até a morte. E, ao viver esse tipo de vida, ele estabeleceu o padrão para cada verdadeiro adorador. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Viver a glória de Deus elimina toda possibilidade de hipocrisia. Hipócrita é aquele que deliberadamente tenta roubar a glória de Deus. Ele quer um pouco dessa glória para si mesmo. Jesus acusa os hipócritas em Mateus capítulo 6, versículo 1 e 2. Cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens a fim de serdes vistos por eles, do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai, que está no céu. Assim, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Certa vez um estudante pensou que podia impressionar D.L. Moody. O jovem havia passado a noite toda numa reunião de oração, e estava se sentindo especialmente espiritual. Ele foi até o Sr. Moody e disse, o senhor sabe onde estivemos? Estivemos a noite toda numa reunião de oração. O senhor vê como o nosso rosto brilha? O Sr. Moody, sem se impressionar, citou Êxodo capítulo 34, versículo 29, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Dedicar nossa vida à glória de Deus significa sacrificar-se. Significa que preferimos Deus acima de tudo. O verdadeiro adorador não pensa quanto isso irá ajudá-lo, quanto dinheiro ganhará, quanto sucesso obterá, quanta fama alcançará, quantos amigos conseguirá, quão espiritual ele parecerá aos outros, e assim por diante. A busca da glória de Deus é uma busca puramente desprendida, uma busca solitária. A verdadeira adoração não está preocupada com a popularidade dela decorrente, nem com o tipo de resposta obtida. Pagando o preço.
Procurar glorificar a Deus acima de tudo pode ser custoso. Êxodo capítulo 32 traz um relato sobre algumas pessoas que pagaram um preço muito alto por causa da glória de Deus. Quando Moisés desceu da montanha após receber a lei de Deus, ele encontrou o povo de Israel adorando um bezerro de ouro. Eles estavam roubando a glória de Deus, bem ao pé do Monte Sinai. Estavam fazendo uma orgia, e Arão os liderava. Moisés ficou furioso. Ele se colocou à entrada do acampamento e disse: "Quem está do lado do Senhor vem até mim." Êxodo capítulo 32, versículo 26. Todos os filhos de Levi, os sacerdotes, vieram. O versículo 27 diz: "Então lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe cada um a sua espada preparada. Passai por todo o acampamento de porta em porta, e mate cada um seu irmão, seu amigo e seu vizinho." A glória de Deus estava em jogo, e os que quiseram defendê-la foram chamados para realizar uma difícil tarefa. Eles tiveram de matar pessoas a quem amavam por causa da glória de Deus. Deus quis mostrar ao mundo de todos os tempos que não compartilharia sua glória com ninguém. Naquele dia, morreram cerca de 3.000 homens do povo. Foi um alto preço a pagar pela glória de Deus. Deus não nos chamará para matar nossos entes queridos por sua glória, mas Ele pode nos pedir para abandoná-los, e sempre nos chamará para assumirmos posições impopulares em questões importantes. Ele exigirá que paguemos o preço para glorificá-lo. E quem verdadeiramente quiser glorificar a Deus, se satisfará em cumprir sua vontade a qualquer custo. Jesus disse a Pedro: "Quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá, e te levará para onde não queres ir." Com isso ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. João capítulo 21, versículos 18 e 19. Em outras palavras, Pedro pagou o preço da morte por crucificação para glorificar a Deus. Pedro escreveu sua primeira epístola para encorajar os crentes sofredores, com a verdade de que o sofrimento deles era para a glória de Deus. Ele escreveu: "Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus." 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Paulo ressaltou isso ao escrever: "Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós." Romanos capítulo 8, versículo 18. Viver para a glória de Deus sempre envolve sofrimento, e há mais do que um tipo de sofrimento. Todos são sensíveis aos próprios sofrimentos, e como crentes, temos grande conforto no fato de que Jesus sofre quando nós sofremos. Mas o cristão maduro, o adorador comprometido, tem uma perspectiva diferente. Ele sofre o máximo quando Deus sofre. Isto é, ele sofre quando o nome de Deus é difamado, ou quando a glória de Deus não é reconhecida. Ao contrário de se regozijar pelo fato de Deus se identificar com seu sofrimento, ele se regozija com o privilégio de compartilhar o sofrimento de Deus. No Salmo 69, versículo 9, encontramos a enfática declaração: "Pois o zelo pela tua casa me consome, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim." Davi escreveu essas palavras, mas elas tinham um significado messiânico, e Jesus citou esse versículo, aplicando-o a si mesmo, quando purificou o templo. Esse versículo descreve alguém tão envolvido com a glória de Deus, que encara cada blasfêmia, cada insulto a Deus, como um golpe pessoal. Essa é a atitude do verdadeiro adorador, alguém que comprometeu sua vida com a glória de Deus. Ele é consumido pelo zelo, não pela própria reputação ou pela própria imagem, mas pela glória e majestade do Deus Todo-Poderoso, a quem ele devotou todo o seu ser para adorar. Esse é o único tipo de vida aceitável a Deus.